Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu gostei. Que São João Bosco interceda por nós. Hoje é o dia dele, finalizando esse mês de janeiro. O evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor que todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus ele usava esta metodologia das parábolas também para fazer com que as pessoas mais simples que o escutavam pudessem ali compreender um pouco mais a respeito do que é o reino de Deus. Hoje nós temos aqui duas imagens: a imagem da semente que é lançada na terra e depois a imagem do grão de mostarda. São metáforas, são imagens para dizer sobre a expansão, o crescimento, o desenvolvimento do reino de Deus. Eu faria até uma pergunta: você que me vê, que me ouve, você já conseguiu mensurar como que o reino de Deus ele foi crescendo na sua vida, no seu interior, no seu coração, na sua mente? Eu tenho certeza que não, né? Nós, por algum motivo, fomos nos apaixonando por Jesus, fomos dando abertura ao reino de Deus. Por exemplo, uma criancinha, quando ela nasce num berço católico, onde o pai e a mãe, né, vão ensinando desde pequeno o nome de Jesus, né, a vida de igreja, aquela criança, o reino de Deus vai crescendo na alma dela de tal forma que a gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar isso daí. Mas o reino de Deus ele vai se expandindo, ele vai desenvolvendo e vai entrando na vida daquela criança. A mesma coisa é na vida de um jovem, é na vida de uma família, onde quando se tem uma abertura, e aqui tem a docilidade, quando se tem a abertura e a docilidade para a ação de Deus, Deus ele vai adentrando, igual o sal, né, vai salgando, por exemplo, a carne, um determinado alimento. É assim que acontece. E agora, é isso que tem que acontecer na nossa vida também. Podermos abrir o nosso coração para a acolhida da palavra, da mensagem, da presença do reino de Deus na nossa vida. E se nós fazemos isso, quando menos esperamos, ou talvez temos assim toda aquela consciência, de repente o grão de mostarda se tornou uma grande árvore, a semente pequenina que estava na terra germinou. É isso que acontece. É a graça do Senhor Deus que vai acontecendo em nossas vidas.
Que bom é podermos hoje olhar para a nossa própria vida e podermos dizer: o reino de Deus me alcançou. E nós nos apaixonamos por esse reino. Tem até uma música do Padre Zezinho que diz isso: por causa de um certo reino. Então nós fazemos tudo por causa desse reino, a partir do momento que nós permitirmos, que nós damos a oportunidade do reino de Deus alcançar os nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.